Olá, galera! Eu sou o professor Duarte Vieira e na aula de hoje nós vamos falar sobre a África e o modelo neocolonial europeu que se implantou em cima desse continente tão maravilhoso que é o continente africano. Bom, para começar, a gente tem que analisar alguns aspectos que trazem a África para o nosso cotidiano. A África, ela é um mundo de misturas de clima, misturas de vegetação, misturas de pessoas, enfim, a África por si só já é um grande mundo, o mundo africano. Esse mundo que nos interessa tanto, mas que sempre foi explorado, sempre foi humilhado e que nos dias de hoje apresenta-se tão distante dessa realidade globalizada. Bom, para começar falando de África, a gente não pode deixar de falar para você alguns aspectos que sejam importantes no cenário natural. Vamos começar falando, por exemplo, de relevo? Bom, para falar disso a gente precisa mostrar o mapa, né? Dá uma olhadinha, preste atenção no mapa que você vai entender do que eu estou falando. A África, ela tem como relevo predominante os planaltos. Bom, o centro africano, ele é composto basicamente por planaltos, que chegam a ter até 1000 metros de altura. Esses planaltos que compõem o grosso, né, do centro do continente africano, eles dificultaram, inclusive, a ocupação europeia inicial no continente africano, né? Já que formavam verdadeiros paredões que impediam, naquelas épocas coloniais, a penetração do europeu, né? Bom, além desses planaltos, na África você observa a presença de planícies em 2 lugares. O primeiro é próximo aos rios, né? Na margem dos rios são as planícies aluvionais, ou seja, aquelas, né, e que você encontra na margem dos rios. A outra grande área de encontro de planícies na África é junto ao litoral, mas são planícies estreitas, tá? Formadas basicamente, tá, por sedimentos oriundos aí de eras mais antigas, tá? Bem junto ao litoral. Então, junto aos rios ou litorais, planícies estreitas e o grande, né, território africano composto basicamente por planaltos. Só para completar, você na parte oriental, dá uma olhadinha aí no mapa físico, você na parte oriental você encontra, na região conhecida como Chifre da África, uma coisa chamada de Rift Valley, né? Seria uma linha de fratura, ou seja, o continente africano ele está se fragmentando, tá? Ele, daqui a alguns milhões de anos, segundo os geólogos, a parte do Chifre da África se desprenderia do restante do continente africano, né? Justamente nessa linha de fratura que você percebe olhando o mapa, é a sequência de lagos, né? O Lago Vitória, o Lago Nyassa, na parte oriental do continente, ok? Para finalizar essa história de relevo, você encontra uma grande cadeia de dobramento moderno, que é a cadeia do Atlas. Ela fica bem ao norte do Saara, junto ao Mediterrâneo, né? Essa cadeia, ela pode chegar até 4.500 metros de altura, né? São montanhas bastante altas e é outro espaço de dobramento moderno, né? Montanhas bem altas que a gente não pode deixar de falar quando se fala de relevo na África. Bom, só que aspectos naturais não se resumem só a relevo, né? Acompanha comigo, vem nessa viagem que a África é um mundo, né, maravilhoso. A gente vai falar agora de clima. Não tem como falar de clima na África, gente, sem falar de simetria, né? O clima da África é simétrico. Dá uma olhadinha, repara no mapa. Olha como a África ela é cortada pelas 3 linhas centrais do planeta. A linha do Equador, ela corta o centro da África. Ao norte da África, você tem a linha do Trópico de Câncer. E ao sul da África, você tem o Trópico de Capricórnio. Ficou fácil, né, identificar assim?
o continente africano é cortado pelas 3 linhas, quer dizer, boa parte dele está na faixa intertropical do planeta, quer dizer, na faixa mais quente. Com isso, o clima foi bem dividido. No centro você tem clima equatorial, preste atenção, indo para o norte aparece o clima tropical, indo para o sul, tropical. Mais ao norte aparece, próxima à linha do Trópico de Câncer, o grande desertão do Saara. Ao sul, na linha do Trópico de Capricórnio, um deserto conhecido como deserto de Kalahari, na Namíbia. E nas extremidades, o temperado Mediterrâneo, tanto ao norte quanto ao sul. Ficou fácil. É só você fechar que encaixa. É um clima simétrico. No meio, centro da África, clima equatorial, depois tropical, tropical, depois desértico, desértico, depois temperado Mediterrâneo nas 2 extremidades, tanto na África do Sul quanto junto ao mar Mediterrâneo. Que legal, né? E a vegetação é claro que acompanha. O que você pensa em África quando você pensa em vegetação, hein? O que você pensa em África quando você pensa em vegetação? Né? Você lembra de quê? Daquelas savanas, zebras, né? Elefantes, girafas. Isso você vai encontrar na faixa tropical, né? As famosas savanas africanas, com sua imensa biodiversidade, que é tema aí, né, de várias teses de mestrado, documentários, enfim. Isso você encontra naquelas partes conhecidas como savanas na área tropical. Não é bem no centrão, não, né? Centrão é equatorial, é na faixa tropical. É o grande carro-chefe aí, inclusive atraindo turistas e tudo mais para a região. Legal? E para terminar, falamos de relevo, predomínio de planaltos, falamos do clima que é simétrico, tem hidrografia, né? A hidrografia africana ela é composta por 2 grandes rios. Tem uma infinidade de rios, mas, enfim, seria impossível gravar. Mas 2 são de extrema importância. Um é o rio Nilo, né? O rio Nilo, ele nasce no centro da África, né? Na região de clima úmido, quente, e vai em direção ao norte. Dá uma olhadinha no mapa aí, né? Ele vai em direção ao norte, cortando o deserto do Saara. Mas a vantagem do Nilo, ele é um rio perene. Ele é um rio perene, ou seja, ele nunca seca e corta uma região que é de extrema seca, né, que é o deserto do Saara. Então esse rio é vital para a manutenção das populações na região. Ok? Outro rio importante da África é o rio Congo. Dá uma olhadinha no mapa aí, né? Você vai enxergar. O rio Congo, ele também nasce no centro da África, mas ele se mantém por ali, desaguando no Oceano Atlântico. O rio Congo, ele tem a particularidade de ser o segundo maior invasão de água do planeta, só perdendo para o nosso querido rio Amazonas, tá? Então é um rio com bastante água, por quê? Porque ele está naquela região ali, equatorial, ou seja, uma região onde você tem uma grande carga de chuvas o ano todo. Galera, vamos ver como é que se deu o desenvolvimento africano. Eu já falei para você que a África, ela hoje é um continente excluído, segura a onda, a gente já vai ver, só que como é que se deu esse processo, né? Como é que economicamente, politicamente, o continente africano se desenvolveu? É de extrema importância a chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, em 1885, finalizada, ela vai ser uma reunião em Berlim, capital da Alemanha, com todos os países, ou boa parte dos países europeus, para definir o futuro da África. É o que a gente chama de auge do imperialismo mundial, principalmente o imperialismo europeu. Eles pegam a Ásia e a África, né, mas no caso a gente falando aí da África, e partilham a África como se fosse sua propriedade, né, um quintal da Europa. Olha, você fica com isso, você fica com aquilo. Quer dizer,
os países europeus, principalmente França e Inglaterra, que foram os mais beneficiados com essas partilhas da Conferência de Berlim, eles usam a África para conseguir os seus objetivos. E quais são os objetivos da política imperialista? Principalmente obter matéria-prima e conseguir mercado consumidor. Ora, veja só, você tem na África, né, um continente que tinha tudo para ser um continente riquíssimo, independente, mas os europeus fazem da África o seu quintal e através da força bélica, através da força militar, fazem da África, né, um continente explorado principalmente de duas formas. As plantations, né, que servem para principalmente alimentar os europeus, já que são agriculturas voltadas para exportação, e os europeus também exploram matéria-prima, principalmente minerais. Então a África acaba sendo um continente explorado. Essa exploração, como se não bastasse, né, os seus prejuízos econômicos e históricos para os africanos, os europeus, eles utilizam nessa forma de exploração, nesse imperialismo, uma coisa chamada fronteiras artificiais. Mas, Duarte, o que é isso? O que são as fronteiras artificiais? Galera, os europeus não respeitam as divisões étnicas, tribais dentro da África e criam países sem o mínimo de respeito às divisões étnicas e tribais no continente africano. Olha, o que eles criam, na verdade, são países de mentira. São países inventados segundo os seus interesses, os interesses econômicos europeus. E qual é o resultado disso? Eles pegam países e colocam tribos rivais dentro desses países. Ou separam tribos, colocando-as em países diferentes. Quer dizer, facilita governar você dividindo, por exemplo, tribos. Facilita o governo, né? Facilita a dominação. Que coisa feia, né? Os europeus fazem isso. Um exemplo clássico disso é Ruanda. Ruanda é um paísinho lá no centro da África. Dá uma olhada no mapa, hein? Ruanda é dividida em duas partes, Tutsis e Hutus, mas os ingleses... Tutsis e Hutus, Duarte? Peraí, o que é isso? Tutsis e Hutus. São tribos rivais, se odeiam. E elas são colocadas no mesmo país. Quem colocou? A Inglaterra. A Inglaterra coloca essas duas tribos rivais dentro de um único país e chama aquele país de Ruanda. Esse quadro de domínio europeu e de fronteiras artificiais vai até a Segunda Guerra Mundial. Gente, começa o processo de descolonização na África. Galera, existem alguns motivos para explicar essa descolonização. Anota aí. O primeiro é o próprio enfraquecimento dos europeus na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial que se desenrolou principalmente na Europa, né? Europa arrasada, Europa destruída. E as potências, mesmo as vencedoras da Segunda Guerra Mundial, caso de Inglaterra e França, estão arrasadas. Então se enfraquecem nessa dominação junto ao continente africano. A segunda explicação é que durante a Segunda Guerra Mundial, parte dela se desenvolveu na África, alguns grupos africanos foram armados, o que criou, né, movimentos armados por independência depois da Segunda Guerra Mundial. E terceiro, você está anotando, né? O terceiro motivo é que na África você tem, com a Segunda Guerra Mundial, a chegada de ideais de libertação, né? Ideais de liberdade, criando uma consciência em alguns grupos dentro da África que posteriormente se transformaram, né, em ideias de independência.
Então, ideias de independência, os europeus acabaram armando os africanos no conflito da Segunda Guerra Mundial. E o enfraquecimento dos europeus criaram condições para a descolonização africana que se deu nos anos 50, 60 e 70. Galera, após isso, após essa descolonização, a África ela tem que optar. Os países, à medida que se tornavam independentes dos europeus, vai embora, show europeus, esses países eles tinham que optar ou socialismo ou capitalismo. É o mundo na Guerra Fria, é o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A África ela tem uma importância geopolítica nesse momento. As superpotências brigam, as superpotências lutam por áreas de influência. E a África, os recém-países, né, independentes, agora show europeu, foi embora, caem nas mãos de ou União Soviética ou Estados Unidos. Essa luta entre as superpotências acaba financiando ditaduras horrendas para os africanos. Por exemplo, as superpotências apoiam ditadores, dando armas, fornecendo dinheiro. Esses ditadores chegam ao poder e se aliam à potência ou Estados Unidos ou União Soviética que o apoiou, né? E os africanos se livram dos europeus, mas caem nas garras ou dos Estados Unidos ou de União Soviética. Olha que situação, né? Comandados por ditadores como, por exemplo, um cara chamado Mobutu Sese Seko. Esse cara foi ditador num paísinho que se chamava Zaire, hoje é a República Democrática do Congo. Esse cara governou o Zaire por cerca de 34 anos. Né? A fortuna pessoal desse cara, Mobutu Sese Seko, desse ditador, era algo em torno de 5 bilhões de dólares depositado nos bancos da Suíça, enquanto a população do Zaire passava fome, né? Mas a ajuda americana, ela era interceptada e ia parar nas contas, né, do ditador e dos seus seguidores, enquanto que a maioria da população vivendo na miséria, na mais absoluta fome, né, na mais absoluta falta de perspectiva para o futuro. Bom, mas mesmo assim a África ainda tinha grandes atrativos para as superpotências durante a Guerra Fria. A Guerra Fria acabou. 1989, Muro de Berlim caindo, socialismo, né, indo para o espaço, a Guerra Fria acabou a partir de 89. E nos anos 90, qual é o papel da África? Eu posso te responder. A África perde a importância geopolítica porque o mundo pós-Guerra Fria depende da importância geoeconômica. E a África não tem. A África, atenção, guarda isso, nos anos 90, a África é um continente excluído. A África é um continente fora do mercado da globalização, fora do mercado globalizado. Tem um país que é exceção, daqui a pouco a gente vai falar dele com calma, que é a África do Sul. Mas o restante do continente africano, e até mesmo dentro da África do Sul, você observa que a maioria da população, ela está fora. Gente, vamos falar da África branca. Ela está localizada na parte norte da África. Ela corresponde basicamente à área ocupada pelo deserto do Saara e suas, né, bordas. Bom, a África branca, como eu já falei, tem uma influência muito grande do deserto, né? Predominam climas secos. É uma região onde a água é um bem muito precioso. Essa região, ela foi ocupada, tá, basicamente por povos de origem árabe, né, que com a expansão do islamismo vieram do Oriente Médio e ocuparam esse norte da África. Eu posso citar alguns países, como Egito, como Líbia, como Argélia, né? São países onde predomina a população de pele branca, daí o nome África branca, e
predomina também uma única religião, que é o islamismo, que é uma religião monoteísta. Bom, esse predomínio dos árabes como etnia, esse predomínio do islamismo como religião no norte da África, ele ajudou no processo aí de luta contra o invasor europeu, né? A aglutinação dos povos em torno de uma única religião, né, sendo uma única etnia, ajuda nesse processo de, por exemplo, manutenção da língua árabe, né, como a língua predominante no norte da África. Uma coisa importante, aluno, que você não pode esquecer, é que o islamismo vem crescendo na região, inclusive vem avançando para a África Negra, né, em direção ao sul, ao centro e ao sul do continente africano. Tem países como Camarões, países como Sudão, onde boa parte da população negra já é islâmica, né? Já adotou a religião islâmica como a sua religião oficial. É importante também notar que o deserto do Saara, né, essa parte branca, vem avançando para o sul. O deserto vem crescendo, entre aspas, numa região que a gente chama de Sahel, né? Sahel é a borda do deserto. Esse crescimento é decorrente de dois fatores, né? O crescimento do deserto. Basicamente, uso errado, né, de técnicas agrícolas, quer dizer, você não tem um mínimo de cuidado com o solo, isso leva ao processo de desertificação e as constantes retiradas aí de vegetação nativa, né, vegetação original, o desmatamento que também provoca essa aceleração aí no processo de desertificação. Bom, para a gente fechar essa parte norte da África, vamos falar do Magrebe. A região do Magrebe é uma região onde você tem uma grande produção, por exemplo, de azeitona, né? Planta típica da região. Além disso, você tem ali uma região onde você tem o Atlas, né? Aquela cadeia do Atlas, aquele aspecto físico, montanhas altas, predomina nessa região do Magrebe, né? A África Negra. A África Negra é localizada na parte centro-sul do continente. A África Negra, ela fica bastante clara, né, bastante importante no cenário mundial quando a gente fala do aspecto socioeconômico, né? Já já a gente vai falar dos problemas que ela tem. Agora vamos a diferenças, por exemplo, em relação à África branca. Começa pela cor de pele, né? A população é basicamente de pele negra. Outra diferença marcante é em relação a climas, né? Com exceção do deserto de Kalahari, toda a África negra tem o predomínio de climas até úmidos, né? Bastante úmidos aí, o que torna a região um grande celeiro, entre aspas, claro, de água, né? Você tem um grande depósito de água na região ali da África Negra, ao contrário da África Branca, né, que sofre bastante o problema da escassez de água. Bom, outra diferença marcante é que na África Negra você tem milhares de etnias, milhares de tribos, quer dizer, há uma grande diversidade étnica e também religiosa presente na África Negra, né? Então você já viu a diferença em relação à África Branca. Bom, infelizmente a gente está falando da região mais pobre do planeta. Ela apresenta os piores indicadores socioeconômicos do planeta. Altíssimas taxas de analfabetismo, de mortalidade infantil, baixa renda per capita, enfim. É o maior bolsão de pobreza e miséria do planeta. Tanto que é chamado de quarto mundo, né? Esses países realmente precisam da ajuda mundial para sobreviver, porque a situação é de frequente calamidade pública, né? As condições de higiene, de saúde são as piores possíveis. Só que nos últimos 10, 15 anos, um problema seríssimo tem afetado a região, que é o grande avanço da AIDS. A AIDS, essa doença que até hoje, né, apareceu aí
em meados dos anos 80 e até hoje não se achou nenhum tipo de cura, ela avança impiedosamente sobre a África Negra. Olha, a situação é de tanta preocupação que a África Negra tem 70% dos casos, do total de casos de AIDS do planeta. Ou seja, de cada 10 aidéticos do planeta, 7 estão localizados na África Negra. Esse dado, por si só, já mostra a grande preocupação que as autoridades mundiais, e não só da região, têm que ter com a África Negra, né? Dados como, por exemplo, dados estarrecedores, como, por exemplo, em Botsuana, um país da região, de cada 6 mulheres grávidas, uma, né, já tem o vírus da AIDS, quer dizer, 1/6 das mulheres grávidas já com o vírus da AIDS, o que é, né, bastante preocupante, porque o feto, tá, já pode nascer contaminado. Os motivos dessa grande, né, expansão da AIDS na região são, primeiro, praticamente não existem, né, campanhas de prevenção, né, os governos são muito pobres, praticamente não existem métodos preventivos, tá, sendo distribuídos pelo governo, o sistema de saúde pública é terrível, os governos, quando o doente já está infectado, né, os governos não têm dinheiro para manter esse doente, né? Existe agora uma coisa chamada o coquetel anti-AIDS, que é bom lembrar, não é a cura da AIDS, tá? Não vá pensando que é a cura da AIDS, mas ajuda a manter durante um certo tempo a vida da pessoa. Os governos africanos dessa região não têm dinheiro para bancar isso, quer dizer, então você tem todo esse quadro. E para terminar, uma outra explicação para esse avanço da AIDS na região são as práticas tribais, né? Algumas práticas tribais que, sexualmente falando, não prevêem nenhum tipo de prevenção e acabam contaminando, né, verdadeiras populações inteiras aí e fazendo com que a AIDS avance bastante, de maneira bastante alarmante na região. É realmente preocupante esse quadro. Agora, tem um paísinho da região que é especial. O nome desse país, África do Sul. A África do Sul tem uma minoria de população branca, cerca de 15%, enquanto a maioria, 80% a 85%, são de negros. No início do século XX, os brancos, elite, no poder, confiscaram as terras. Ou seja, as terras, cerca de 80%, 80%, 85% das terras, nas mãos dos brancos. E os negros não poderiam comprar essas terras. É óbvio que as terras nas mãos dos brancos, da elite branca, eram terras onde você tinha riquezas minerais, onde você tinha os melhores solos para agricultura, enfim. A elite branca domina as melhores terras, latifundiários, e os negros ficam como sendo reserva de mão de obra. Em 1959, ocorreu a criação do apartheid, ou seja, o convívio entre brancos, elite, no governo, e negros, maioria da população, fica extremamente separado. O apartheid foi o regime oficial de segregação racial, ou seja, negros e brancos se separaram em escolas, em lugares públicos, em terras, em bairros, ou seja, os negros ficando com os piores lugares, as piores escolas, e a elite branca, minoria, no poder, no comando econômico, né, criando esse sistema que praticamente o mundo inteiro desaprovou. Esse sistema sofreu duras críticas. Nos anos 70 e nos anos 80, a África do Sul ela foi proibida de uma série de competições, por exemplo, esportivas, como Copa do Mundo, como Olimpíada, porque mantinha esse sistema de segregação racial contra negros. Essas punições foram bastante severas, inclusive com alguns países,
né, criando limitações de comércio com a África do Sul. A África do Sul começa, nos anos 80, a ficar extremamente pressionada. Em 1989, a libertação de um líder negro, Nelson Mandela. Nelson Mandela, que foi preso em 1962, ele ficou 27 anos na cadeia. Esse líder negro que lutou contra o racismo, que lutou contra o apartheid, ele é solto em 89. Reflexo das mudanças que estavam acontecendo, reflexo de um afrouxamento do apartheid. Esse afrouxamento do apartheid vai se consolidar nos anos 90. Em 1994, o então presidente branco da África do Sul, Frederic de Klerk, convoca eleições multirraciais, as primeiras da África do Sul, aonde negros poderiam votar. Ficou fácil, né? A maioria da população negra votou num candidato símbolo da luta contra o apartheid. Quem, gente? Nelson Mandela. Nelson Mandela, em 1994, é eleito o primeiro presidente negro da história da África do Sul. E no seu primeiro dia de mandato, ele acaba oficialmente com o apartheid, a discriminação oficial, né, contra negros na África do Sul. Bom, você viu que o Mandela acabou com o apartheid. Mas e hoje? Vamos dar uma olhadinha? Será que o apartheid acabou de verdade? Vocês acham que o apartheid terminou? Olha, na realidade eu não entendo muito disso não. Então eu vou explicar para você o que é o apartheid, tá bom? Apartheid foi um regime fortíssimo de segregação racial na África do Sul, determinado pelo Ato de Terras Nativas. Esse ato forçou o negro a viver em reservas especiais. E isso gerou uma tremenda desigualdade na divisão de terras do país, já que esse grupo, formado por 23 milhões de pessoas, ocuparia apenas 13% do território, enquanto os outros 87% das terras seriam ocupadas por 4 milhões e 500 mil brancos. A lei impedia que os negros comprassem terras fora da área delimitada. Isso impediu o crescimento econômico, além de garantir mão de obra barata para os latifundiários brancos. Qual que é a tua opinião agora? Você acha que acabou? Não, eu acho que ainda não acabou. Acho que ainda existe muita diferenciação ainda. Muita desigualdade. Muita desigualdade ainda, com certeza. Na África do Sul, não, acredito que não ainda. Acho que está em processo ainda de término, de continuidade. Não, ele continua, né? Sempre continua, eu acho. Lugar nenhum do mundo acabou. Na África e tampouco em outros lugares. É capaz de lá ser maior ainda. E não digo apartheid só quanto à questão racial, eu digo quanto à questão social. Ele permanece arraigadamente no Brasil, pode ser disfarçado, mas existe fortemente. Mas o apartheid não é só social, é em todos os aspectos. Se você analisar a história do Brasil, você vai ver que a Lei Áurea, ela libertou o negro e ele ficou numa condição pior do que quando era escravo, porque ele era o ativo de uma empresa familiar, onde tinha casa, comida e subsistência. E quando ele saiu, ele deixou de ter uma atividade econômica, não tinha direito à propriedade e não tinha mais espaço dentro do modelo. Ele ficou pior que antes. Me parece que ainda existe uma certa discriminação, eu acho que muito mais da cabeça das pessoas, não é? Acho que é um problema mais cultural também que o país atravessa. Imagina, não acabou mesmo. Uma questão recente é relativa às cotas universitárias, por exemplo. Uma questão social não vai acabar nunca. Enquanto a sociedade não conseguir assimilar esse tipo de coisa, não vai acabar. Então, o que eu te falei, exemplo das cotas universitárias. O que adianta a gente tentar resolver a questão pelos efeitos? Tem que tratar a causa. Vai colocar a gente lá, você não sabe como vai ser o tratamento interno, a mentalidade das pessoas. Ainda assim, no caso das universidades, tratar a educação, tratar a base. Por isso que não vai ter fim por um longo tempo. Você viu aí, né, opiniões sobre o apartheid. Na verdade, ele ainda continua, não oficialmente, mas os negros ainda ocupam os piores lugares, os negros ainda têm os menores salários dentro da África do Sul. Vamos lutar para que essa realidade na África do Sul e no mundo todo possa mudar
e os povos possam ter as mesmas oportunidades. Galera, agora vamos às dicas de estudo. Bom, gente, como dica de estudo, você pode pegar alguns documentários sobre Nelson Mandela, que mostram bem a realidade sul-africana e o racismo do apartheid. É um tema que sempre aparece em vestibulares ou em provas de ensino médio. Bom, um grande abraço do professor Duarte, até a próxima, vejo vocês, tchau! Na aula de hoje estudamos a África e a influência do modelo neocolonial europeu. A gente viu os problemas que o modelo neocolonial europeu causaram na África. Problemas como a exploração, problemas como a fome, analfabetismo, enfim, todos os percalços que esse modelo colonial europeu causou ao continente africano. Depois abordamos a África branca. Abordamos também a África branca e seus problemas, principalmente com relação ao deserto do Saara, falta de água e todas as necessidades que aquele povo possui. E também a África negra. E também a África negra, onde predominam climas mais úmidos e a população é de pele negra, com as suas variáveis e sua grande diversidade étnico-tribal. Bons estudos! Alô, amigo professor, estou eu aqui de novo. Bom, como sugestão para a sua aula, tente, por exemplo, trazer alguns artigos de internet mostrando as diferenças sociais entre brancos e negros, para falar sobre essa questão de apartheid. É um tema sempre muito frequente em provas. Além disso, você também pode trazer esse caso para a realidade do aluno, né? Será que aqui há diferenças entre brancos e negros? Enfim, utilizar mapas e estar bem atualizado sobre o contexto africano atual, que é de exclusão, é de extrema importância para a sua aula também. Galera, um grande abraço, amigo professor, lembre-se sempre, geografia é vida. Valeu!